Opa, tudo bem? Bem-vindos aí ao 11º vídeo da série Freud na Lata, o terceiro vídeo da segunda temporada do Freud na Lata, que está sendo dedicada inteira à teoria psicanalítica freudiana. No vídeo passado, a gente falou um pouquinho sobre essa ideia segundo a qual a teoria psicanalítica freudiana estaria articulada como se fosse uma corda de marinheiro. E o que isso quer dizer é que os elementos se compõem entre si e se cruzam, formando uma tensão própria. A relação entre os conceitos é importante para compor um entendimento, e além disso, esse movimento também tem um movimento ao longo do tempo, ou da extensão, no caso da corda do marinheiro propriamente dita. Então, se a gente tenta visualizar, os conceitos vão, né, tendo um movimento próprio e eles também vão se relacionando uns com os outros segundo um movimento próprio. Tudo cheio de rebarba, é claro, não é nada tão perfeitinho, né, como a corda quando ela é comprada direto da fábrica, porque ela é bastante temperada ali, né, pelas experiências. Mas a imagem era basicamente essa. Eu queria seguir agora na apresentação da dinâmica interna dos conceitos na teoria psicanalítica freudiana para incluir um outro elemento que é a relação da teoria com a clínica. Vocês já devem ter encontrado esse tipo de argumento ou menção em algum lugar, que é, não, legal que você leu esse texto, legal que você viu esse conceito específico, que você foi estudar e está achando que o conceito funciona assim. Agora, na clínica a gente vê que tal coisa, blá, blá, blá. E esse salto é um salto que muitas vezes surpreende muita gente e muitas vezes ele também desautoriza muita gente. A pessoa ouve o sujeito falando e fala, bom, tá, eu não tenho essa experiência clínica que ele tem, então quer dizer que eu não entendi e game over, né? Não precisa ser. E aí o que eu queria mostrar um pouquinho para vocês é de onde isso vem e como isso funciona. Quando esse sujeito, né, enfim, desse exemplo aí que eu dei, faz esse recurso e fala, olha, na clínica a gente vê que tal, e isso dialoga com o conceito de tal e tal maneira, ele está retomando uma articulação que o próprio Freud faz. O Freud, na obra dele, vai dizer várias vezes que a psicanálise é uma coisa composta por três faces que são indissociáveis entre si. A psicanálise é um método de intervenção clínica. A psicanálise é um método de investigação e pesquisa. E a psicanálise também é uma teoria. Essas três coisas estão articuladas, né? Então é um modo de tratamento, é um modo de investigação e é um condensado de conceitos e articulações conceituais, gerando justamente uma teoria. Essas coisas são articuladas, quando o Freud fala que essas coisas são articuladas, ele acaba sinalizando que você não pode pegar a teoria e tirar ela do seu berço, que é a praxis clínica. Então a ideia dele é que essas coisas vão se remeter internamente. Isso está diretamente relacionado a um posicionamento do Freud no campo da ciência, que é a ideia de que, primeiro, a prática clínica é soberana. O que ele entende por isso, basicamente, é que os conceitos devem a sua existência ao fato de serem úteis para empreender a prática clínica, terapêutica e investigativa. O que isso significa em português é que se o conceito não ajuda na clínica, o conceito está errado. Então, a clínica vem primeiro, a clínica é soberana. Os conceitos só fazem sentido porque eles ajudam a iluminar fenômenos. Isso tem a ver com a concepção de ciência da época dele e tudo mais. E ali aparece um outro elemento também, que acho que o jeito mais fácil de entender é a partir de um outro autor, que é um psicanalista posterior, dos anos 60, que escreveu num artigo, que não está publicado em português que eu saiba, mas é um texto relativamente clássico. O autor é o Robert Welder, que é um psicanalista vinculado à IPA, e ele escreve num texto que existem níveis diferentes para o pensamento psicanalítico. E quando ele apresenta isso, ele vai dizer basicamente que a psicanálise é uma ciência indutiva, o que significa que o conhecimento vem de baixo para cima. Isso, digo a vocês, né, enfim, a minha leitura, a minha posição, isso não é estritamente verdadeiro, mas isso ajuda a entender um pouco como as coisas funcionam. Então, o que o Welder vai dizer? Ele diz que tem 6 níveis, eu não vou lembrar eles de cabeça, que até tinha uma cola aqui, mas eu não quero usar.
Então a gente tem, num primeiro nível, as experiências clínicas. Então o psicanalista está no consultório e ele vivencia coisas, ele vê coisas, ele interage com coisas. Esse é o primeiro nível para a construção do conhecimento psicanalítico. Aí a gente teria um segundo nível, que é a articulação de algumas experiências a partir de uma interpretação. Então o psicanalista escuta e aí ele percebe uma determinada articulação e ele interpreta essa articulação de uma maneira que ajuda ele a entender o fenômeno. Né? Então ele está ouvindo um monte de coisa e ele, isso aqui é que nem aquilo ali. No que ele fez essa ponte, ele entendeu algumas coisas. Esse seria um outro nível já. Ele está subindo na produção de conhecimento. Teria um outro nível, que é a articulação dessas várias interpretações na construção de um caso clínico. Então, o caso clínico retira da soma bruta de experiências que o sujeito tem com aquele paciente, por exemplo, ele vai retirar os elementos necessários para compor uma imagem mais ou menos integrada, coesa, do que está acontecendo naquele caso. Aquela pessoa tem falado disso, daquilo, aquilo apareceu em tal sessão, eu fiz tal coisa, a pessoa sentiu aquilo em tal dia, ela pagou de tal jeito, ela chegou de tal jeito. E aí essas articulações, é claro, ele não vai reportar cada um dos acontecimentos, porque senão chega naquela situação meio bizarra, tipo Borges, né, que o melhor mapa do Brasil é um mapa que tem o tamanho do Brasil. Agora, ele não serve para muita coisa, né? Então você reduz, de alguma maneira, os fenômenos retratados para conseguir justamente representar. E aí a gente teria um nível a mais. E aí isso segue, né, para uma imagem integrada, que aí seria a metapsicologia, por exemplo, né, que a gente tem uma articulação sistemática, ou mais ou menos sistemática, dos conceitos, dando notícia de uma teoria sobre os fenômenos psíquicos humanos. E a gente, né, enfim, poderia seguir na escala do Welder ali, ele vai indo até o sexto nível que ele propõe, são 6 níveis, o sexto nível seria meio que a visão de mundo, que o Freud diz que não é o que a psicanálise é, mas a psicanálise acaba se prestando a isso também. E aí, então, nesses 6 níveis, a gente teria a teoria psicanalítica operando em todos eles. E quando um psicanalista específico, né, enfim, ouve você falar alguma coisa sobre o complexo de Édipo, e aí ele te diz, pois é, mas é que na clínica a gente vê isso e aquilo, então no contemporâneo e tal coisa, o que ele está fazendo? Ele está descendo num nível para subir de um outro jeito. Você está compartilhando as suas impressões num determinado nível, né, vamos dizer, no nível da teoria, da metapsicologia, ou no nível da visão de mundo, e aí ele, pois é, mas se a gente vê aqui no comecinho, nesse caso aqui, teve essa sessão em que aconteceu tal coisa, o sujeito falou isso. Você percebe, isso aqui tem a ver com o complexo de Édipo e com a castração de uma determinada maneira. Esse movimento que ele faz para baixo e para cima é um pouco da notícia, na verdade, de como o Freud concebia o movimento do pensamento psicanalítico. O movimento do pensamento psicanalítico respeitaria a tal da soberania da clínica, então a clínica viria primeiro, e você só poderia olhar para a teoria de maneira plenamente, né, enfim, contemplada ou suficiente, se você articulasse ela com a psicanálise como pesquisa e como prática terapêutica. Tem outros modos de habitar a psicanálise, como eu já disse. Tem gente que usa a psicanálise para ciências sociais, que usa a psicanálise para filosofia, né? Enfim, que pensa a psicanálise de outras maneiras. E eu já disse que, inclusive, essa ideia de que a psicanálise é uma ciência indutiva não me parece exatamente verdadeiro. Ainda assim, esse dinamismo é bastante presente no pensamento psicanalítico contemporâneo. E por isso, essa articulação entre os níveis acaba aparecendo na nossa experiência com a habitação da teoria psicanalítica freudiana. Você lê o texto, agora o texto sozinho, vamos dizer que ele é meio farelento, assim, falta alguma coisa. O que falta? Falta essa articulação dos conceitos entre si e dos conceitos com a dinâmica deles, fazendo a tal da corda de marinheiro, e o da corda de marinheiro com, vamos dizer, que é como se fosse a parafina, ou como se fosse o que tempera essa corda para que ela seja firme e articule coisas e seja resistente. Então, esses elementos que vão interagir com a teoria, eles são, no entendimento do Freud, de uma maneira, e no meu entendimento, de uma outra maneira, eles são cruciais
Por quê? Porque a partir dali a gente consegue dar a essa articulação conceitual freudiana uma atualidade e uma vivacidade que é necessária se a gente quiser fazer da teoria psicanalítica alguma coisa pertinente. Né? E infelizmente é relativamente comum a gente encontrar pessoas que repetem um pouco ipsis literis, assim, um pouco letra a letra, argumentos freudianos, e ainda que eu tenha o maior respeito pelo Freud e pelo que ele pôde fazer, as coisas que ele fez na época dele, transpostas sem alteração, sem reflexão, sem ponderação para o cotidiano contemporâneo, gera muita margem a equívoco e muito pouca margem a esclarecimento. Porque são coisas que têm um outro contexto. Como a gente faz para atualizar? A gente atualiza vivendo a teoria psicanalítica freudiana naquilo que ela nos ilumina, no contexto contemporâneo e a partir das nossas vivências e a partir dos imperativos que fazem a gente precisar dela. Né? Então a gente precisa dessas articulações para dar vivacidade e com isso a gente dá essa firmeza para o encordoamento da obra freudiana, que acho que é justamente o que a gente está procurando. Então essa é basicamente a visão que eu tenho de como as coisas se articulam em relação a essa dimensão dos níveis, a relação da clínica com a teoria. O que eu acho importante é não acreditar. A ideia de que você precisa de um gabarito clínico para poder usar a teoria. Esse pensamento eu acho autoritário e eu acho inadequado. Então, você não atende na clínica, então você não tem como saber. Ou, isso eu já vi na clínica que é diferente. Ou, não, legal você estar entendendo o texto desse jeito, mas sabe que a clínica me mostra que é tal coisa. A clínica não é um argumento para desqualificar uma outra percepção. A clínica vai de alguma maneira, alimentar o meu modo de conceber a teoria, mas a teoria é a teoria. E aí, quando eu estou pensando na teoria com colegas, o meu trabalho é conseguir compartilhar, é conseguir transmitir a maneira como eu habito a clínica de maneira que seja relevante para as pessoas que estão pensando comigo, sendo elas quem elas são. Porque não faz o menor sentido eu exigir do meu interlocutor 10.000 horas de quilometragem em clínica psicanalítica para que a gente possa conversar em pé de igualdade. É bizarro. E no fim das contas nem funciona, porque as 10.000 horas dele vão ser diferentes das 10.000 horas minhas. Então, a ideia de que a clínica oferece algum tipo de gabarito torna a teoria psicanalítica relativista e submetida a uma série de autoritarismos por conta justamente de uma certa gerontocracia que acaba se montando ali, né? Enfim, quanto mais velho o sujeito, mais verdade é o que ele diz. Nenhum desrespeito à autoridade que vem pela experiência, mas não é só com quilometragem clínica que você consegue entender a teoria freudiana. É, então, necessário que a gente consiga reconhecer o dinamismo da teoria psicanalítica freudiana sem submeter esse dinamismo a alguma espécie de soberania imperial. Quando Freud fala de soberania da clínica, ele não fala que a clínica manda nos outros. Ele fala que a clínica é o critério de desempate para o amadurecimento da teoria psicanalítica de um psicanalista em particular. Na teoria psicanalítica dele, se ele encontra um elemento que o repertório conceitual não ilumina uma determinada situação clínica, ele se vê na necessidade de rever a teoria de base dele. É isso que ele está querendo dizer. Não que a comunidade psicanalítica inteira vai ter que parar, porque olha só, gente, né? Então o cara aperta um botão vermelho ali e fala, olha só, a teoria não explica esse caso que eu estou atendido. E aí todo mundo para repensar a teoria. Isso não faz sentido, inclusive porque a teoria não é uma só. Então, quando a gente fala que a clínica é soberana, isso não significa que a clínica manda nos outros. E isso também não significa que o sujeito que tem experiência clínica pode desautorizar qualquer interlocutor porque aquele outro interlocutor não tem a experiência clínica que ele tem. Tudo que a gente está entendendo é que existem níveis através dos quais a nossa corda de marinheiro navega. Esses níveis interagem entre si e essa interação vai promover um dinamismo no meu pensamento. A maneira como eu leio Freud vai ser diferente hoje e daqui a 20 anos, não porque daqui a 20 anos eu vou entender melhor, mas porque daqui a 20 anos eu vou estar lendo a partir de um outro lugar, por conta do meu movimento na interação com a obra.
Isso ajuda a entender a pluralidade de leituras, a pluralidade de modos de habitar a textualidade freudiana, mas isso não me parece significar que a obra é habitada de maneira relativista no sentido absoluto, né? Existe uma articulação complexa, existem níveis de determinação que se complicam, mas isso não significa que cada um lê como lê. Né? Isso significa que eu tenho o meu modo de interpelar a obra e eu tenho que, quando vou trocar com outros, interpelar esses outros de uma maneira que seja respeitosa com o texto e com o fato de que eles não têm a mesma trajetória que eu. Quando a gente consegue respeitar esses determinantes, a gente entende o desafio que é habitar a teoria psicanalítica freudiana em comum, né, no encontro, porque a gente, no processo de absorção da teoria, a gente vai pôr ela em negociação, em processos de troca significativa, com vários elementos experienciais que são singulares. A minha relação com a minha análise pessoal determina o meu modo de ler Freud. Você percebe então que quando eu for falar com uma outra pessoa que faz outra análise pessoal, ou nem faz análise pessoal, isso vai me propor um desafio. É disso que a gente está falando. Tá? Então, faria bem esse professor, ou analista, ou supervisor, que eu caricaturizei, né, no começo do vídeo, ele faria bem em dizer, eu entendo o que você quer dizer, eu, a partir da minha trajetória, te proporia complicar essa cena. Por quê? Porque a gente percebe na experiência clínica isso e aquilo. Faz sentido para você? Esse movimento me parece respeitoso, acho, e ele contempla essa mesma questão, sem que isso desautorize o outro. Né? Isso mostra que essa complexidade traz níveis que a gente tem que fazer habitarem a mesma mesa, que é a mesa do pensamento, justamente. Então, bom, era isso que eu queria dizer, por fim, nessa complicação da apresentação preliminar, da dinâmica interna da textualidade freudiana no que diz respeito à teoria. Daqui para frente, então, a gente vai tentar se aproximar do texto, porque juro que, ainda que não seja isso aqui instrumental totalmente e não tenha nenhuma pretensão à exaustão, a gente vai se aproximar de questões específicas do texto, vamos poder olhar para o texto. E é para lá que a gente vai indo, tá bom? Até breve. Abraço.